A paz. Vim deixar para vocês mais uma leitura bíblica para nossa devocional, amém? A leitura de hoje está em Salmos 103. Salmos 103, a partir do versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém? O que acontece? Deus é nosso Pai, nós sabemos disso. Deus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador. E aqui, como nós lemos, Ele tem compaixão dos seus filhos. Deus tem compaixão daqueles que o temem. E como um Pai que ama, Deus cuida de nós. E Ele sente aquilo que nós passamos. Ele sente quando nós estamos tristes. Ele sente quando nós estamos preocupados. O Senhor, Ele não é um Deus que fica sentado no seu trono e simplesmente ignora aquilo que a sua criação passa. Ele se envolve conosco. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele criou para ter relacionamento com Ele. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. E Deus também tem sentimentos. Amém? E o que acontece? Mas muitas pessoas têm questionado a respeito de Deus. Por que tudo isso tem acontecido? Tantas pessoas passando por dificuldades, tantas pessoas passando por um momento tão triste com tudo isso que tem acontecido. Mas o Senhor, Ele não ignora aquilo que nós sentimos. O Senhor, Ele não ignora aquilo que nós passamos. O Senhor, Ele tem compaixão de nós. Mas Deus, Ele é nosso Pai. Quando nós somos crianças, às vezes nós temos muitas dúvidas, às vezes nós temos muitos questionamentos e nossos pais, eles não explicam pra gente. Nossos pais, eles não nos dão satisfação de tudo que eles fazem. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de entender. Porque nós não sabemos o que vem à frente. Porque nós não temos o mesmo conhecimento que Ele. E Deus é a mesma coisa. Ele não pode explicar pra gente simplesmente tudo que Ele faz, simplesmente tudo que Ele planeja, simplesmente tudo que Ele permite. Nós não temos capacidade para entender. E nós não temos o conhecimento que Deus tem. Então, por mais que seja difícil viver toda essa situação, por mais que surjam questionamentos, por mais que surjam dúvidas, o Senhor sabe o que Ele faz. E nós não temos capacidade para entender. Então o Senhor, Ele não pode simplesmente nos explicar tudo. Nós precisamos confiar em Deus. E como diz na palavra dEle, nós precisamos bendizer ao Senhor em todas as suas obras. Assim como um pai cuida dos seus filhos, porque Ele ama, porque Ele quer o melhor para os seus filhos, Deus cuida de nós. Ele nos ama, Ele quer o melhor para a gente. E nos nossos momentos de dificuldade, assim como um pai faz, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos protege, Ele cuida da gente, Ele nos guarda. Assim como um bebê quando chora, os pais pegam no colo, tentam acalmar, Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele nos toma nos braços dEle, Ele tenta nos acalmar, Ele nos protege nos braços dEle. Aquilo que acontece na nossa vida, muitas vezes acontecem coisas ruins e a gente se pergunta onde estava Deus? Mas Deus estava no mesmo lugar. Deus está sempre com a gente. Só que nós passamos por dificuldades e muitas delas são consequências das nossas escolhas. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá o direito de escolher. Por mais que Ele queira nos proteger de tudo,
Ele permite que a gente faça as nossas escolhas. E as nossas escolhas têm consequências. E Ele não pode nos livrar das consequências das nossas escolhas. Deus permite que a gente cresça, Deus permite que a gente aprenda, Deus permite que a gente evolua em cada dificuldade, em cada luta e até mesmo em cada consequência das nossas escolhas. E tudo isso que nós vemos acontecer no mundo, Deus permite por um motivo. É consequência de muita coisa, sim, é consequência de muita coisa. E Deus permitiu e não foi à toa. Por mais que a nossa mente humana não consiga entender, a gente precisa confiar de que Deus é nosso Pai e é um Pai que ama, que cuida, que guarda. Não passa por cima do nosso livre-arbítrio, mas ainda assim, por mais que nós tenhamos escolhas erradas, por mais que nós façamos escolhas erradas e tenhamos que enfrentar e suportar as consequências das nossas escolhas, e Deus permita que isso aconteça por causa do nosso livre-arbítrio, Deus está conosco, Deus nos toma nos braços. Por mais que tudo que nós vivemos, às vezes nós cometemos erros e Deus permite que nós soframos com as consequências desses erros, ainda assim, ainda que a culpa de muita coisa seja nossa, o Senhor nos toma nos braços. O Senhor não nos deixa porque nós erramos. O Senhor é um Pai amoroso, é um Pai que cuida. Mesmo que a nossa mente humana não tenha resposta para tudo que acontece, nós temos a certeza de que Deus nos ama, de que Deus está conosco em cada momento difícil, em cada luta, em cada dificuldade, muitas vezes em cada consequência dolorosa. A gente precisa lembrar que Deus está conosco. Como diz a palavra dele, o seu amor é eterno e está com os que temem, com os filhos dos seus filhos. O Senhor está conosco, o Senhor está com a nossa família, o Senhor nos toma nos braços. Se nesse momento você está passando por um momento difícil, se nesse momento você está passando por um momento de dúvidas, se você se pergunta coisas e você não tem resposta para isso, o Senhor tem todas as respostas. Você pode não entender, mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. E a gente precisa confiar nele por mais difícil que seja. E nos momentos mais difíceis a gente precisa, assim como um filho, pedir colo para o seu pai, porque ele vai estender os braços e ele vai nos dar colo toda vez que nós precisamos. Amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, e nós te agradecemos, Deus, por ter um pai como o Senhor, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós como um pai cuida de um filho. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. Apesar de erros, apesar de escolhas ruins, o Senhor continua nos amando, cuidando de nós. Assim como um pai ensina o filho, o Senhor tenta nos ensinar, nos colocar no caminho certo, porque o Senhor quer estar perto de nós. O Senhor quer que nós estejamos com o Senhor em todo o tempo, Pai. Deus, nós te agradecemos pelo seu cuidado, Deus. Nós te agradecemos pelo seu amor, Deus. Nós te agradecemos, Deus, até pelo que nós não entendemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. O Senhor cuida de nós até quando nós não vemos, Pai, até quando nós não percebemos, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Deus. E te pedimos, Senhor, continua cuidando de nós, continua cuidando das nossas famílias, Pai. Deus, nos toma nos seus braços, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos acolhe, Deus, nesse momento de dificuldade, Senhor. Nos dê descanso dessas lutas, Pai, nos teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós te pedimos, Deus, pelo mundo, Senhor. Nós te pedimos pelo Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma nos teus braços, Senhor. Toma, Deus, as pessoas nos teus braços, Senhor. Tem misericórdia, Pai, da sua criação, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, a enfrentar esse momento difícil, Pai. Nos dê forças, Senhor. Nos dê ânimo, Pai, para passar por essa dificuldade, Deus. E por passar por cada momento de dificuldade, por cada momento de luta, Deus. Por cada momento de tristeza, por cada momento de dúvidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, Tu sabes, Pai, que nós somos pó.
Tu sabes, Deus, que nós somos falhos, Pai, e nós precisamos do Senhor para nos guiar, nós precisamos do Senhor para nos fortalecer, nós precisamos do Senhor para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, Deus. Pai, nos ajuda a confiar em Ti, Deus, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Nos ajuda a ter fé, Deus, mesmo quando nós não vemos saída, mesmo quando nós não vemos solução. Nos ajuda a ter fé, Deus. Nos ajuda a confiar, Deus, porque de Ti vem a nossa vida, Senhor. Do Senhor vem a nossa vida, do Senhor vem a nossa alegria, Pai. Do Senhor vem a nossa força, Deus. Em nome de Jesus, continua fortalecendo o Teu povo, Deus. Continua nos fortalecendo, Senhor, a cada dia, nos dando ânimo para continuar, nos dando forças, Deus, para continuar vivendo e passando pelos momentos difíceis, Pai. Nós confiamos em Ti, Deus. E que nós possamos, Deus, nos momentos de maior dificuldade, sempre lembrar, Deus, que os Teus braços estão estendidos, Pai. Que o Senhor está disposto a nos abraçar e a nos pegar no colo, Deus, sempre que precisamos, Senhor. Nos ajuda a lembrar disso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, mesmo sem entender, nós acreditamos em Ti, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor sabe o que faz, Deus. E que essa fé não nos falte nunca, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a encontrar o caminho dos Teus braços. Em nome de Jesus. E nós Te agradecemos, Pai, porque até hoje nós sabemos que o Senhor esteve conosco, que o Senhor nos pegou no colo, que o Senhor nos abraçou todas as vezes que precisamos. Nós Te agradecemos e pedimos, nos ajuda a encontrar o caminho dos Teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de deixar essa noite. E eu espero que vocês realmente se lembrem que os braços do Senhor estão estendidos. Em cada momento difícil, em cada luta, o Senhor está ao nosso lado. E quando a luta é muito difícil, quando parece que o peso é muito grande, os braços do Senhor estão estendidos. Amém?